Vamos para o relato de hoje, que tem um título bem longo, que é este daqui. Na verdade, é A Bruxa Roubou Minha Alma no Astral, parte 2. Consequências, o povo das sombras. Então, ele já mandou um relato, né, com o nome A Bruxa Roubou Minha Alma no Astral. E agora, acho que uma continuação disso. Vamos ler aqui, vamos ver. Saudações, Ana e assombrados. Como a identidade é fictícia, podem me chamar de Chapolin. E vou contar aqui a parte 2 desse relato do título. Para não ficar fora de contexto, um breve resumo aqui, mas eu vou ver se eu deixo nos cards, tá bom? Na parte 1, contei sobre uma experiência que tive, uma experiência sobrenatural, ainda quando criança, onde, em uma viagem astral, fui atacado por um cachorro e seguido por uma vizinha maldosa, chamada pela vizinhança de bruxa, que assumiu uma aparência assustadora e roubou de mim uma luz translúcida azul e fugiu, fazendo ficar traumatizado. Antes de adentrar na narrativa, vou responder algumas perguntas do relato parte 1. Uma pergunta que fizeram é como era me mover no corpo e na viagem astral ao mesmo tempo? E a resposta é que era diferente mover um e outro. Quando eu me concentrava em mover o meu corpo deitado e conforme ele ia despertando, eu ia perdendo o controle e a visão no astral também, aos poucos. Como se, para me manter em viagem astral, eu precisasse ficar imóvel e concentrado, quase como que dormindo. Eu sentia que eu era conectado com o meu corpo com uma espécie de corda que fazia parte de mim e ficava em minha cintura. Por isso, eu tinha receio de me distanciar muito do corpo, pois achava que essa corda poderia se romper. Estranho, né? Bom, era a sensação que eu tinha e me lembro bem, pois a noite foi marcante. Acontecimentos marcantes tendem a ficar na nossa memória, não é mesmo? Já sobre outra pergunta, sabe a famosa frase da Ana? Alguém mais já passou por isso? Pois é, contei o relato parte 1 após ouvir um relato em que uma mulher teve uma bilocação que conseguiu se ver varrendo enquanto flutuava próximo a ela mesma. Foi aí que me identifiquei e pensei, nossa, eu já passei por isso. E pensei também, provavelmente ninguém vai acreditar, mas eu vou mandar para a Ana mesmo assim. E na leitura do relato, a Ana citou o mesmo relato que me motivou a escrever o da bruxa. Será coincidência? Outra pergunta foi a da Ana, e foi assim: sobre eu já ter procurado algum lugar para saber mais sobre o sobrenatural na minha vida, e a resposta é não, pois ainda não encontrei por aqui onde moro um lugar de confiança. E também esse sobrenatural ocorria com frequência na minha infância e depois sumiu, voltando a acontecer poucas vezes na minha vida adulta. Talvez eu devo ter ficado com o corpo fechado ou algo assim. Houve algumas perguntas sobre o desaparecimento do doguinho Pitoco, do relato Outra Dimensão, o Portal da Luz do Sol. E escrevi um outro relato e já enviei para a Ana e eu já contei aqui também, tá bom? Se não me engano, no ao vivo de segunda-feira. Importante dizer que esse relato terá relação com o anterior. Ao ouvir o anterior, ficará mais clara a compreensão deste daqui. Por isso eu tô falando que eu vou deixar nos cards aqui em cima para vocês, tá bom? Os nomes já estão trocados e vou manter os nomes dos relatos anteriores, o meu Chapolin, minha irmã de 9 anos Chiquinha e minha irmã adolescente Florinda. Então, sem mais delongas, vamos lá para o relato. Na época do ocorrido, eu era uma criança, aos 6 anos de idade, que após a traumática projeção astral, me meti em uma situação ainda pior. Para que a história faça sentido, primeiro vou precisar contextualizar o que ocorria com Florinda, minha irmã adolescente. Ela estava iniciando um relacionamento na escola que despertou muita inveja na Maledite. Maledite queria o homem de Florinda. E para consegui-lo, Maledite estava disposta a tudo. Maledite, então, se aproximou de Florinda, fingindo amizade, mas com intenções perversas. Fez um trabalho de enlouquecer e colocou esse trabalho em um lindo anel adornado com uma bijuteria verde.
deu esse anel a Florinda e disse que, como símbolo de sua amizade, ela deveria sempre usar esse anel, pois Maledite também tinha um anel igual, mas com uma pedra roxa, e juntas elas seriam melhores amigas. Mal sabia Florinda das verdadeiras intenções de Maledite. Em um momento de distração de Florinda, eu surrupiei esse anel, pois a pedra dele me chamou muito a atenção. E o relato a seguir foram as consequências que recebi de brinde com o roubo desse anel. Poucos dias se passaram após a traumatizante projeção astral e o encontro com aquela bruxa que me roubou a luz azul, né? Os meus pais já não me deixavam mais dormir com eles, afinal eu já estava virando um mocinho e deveria enfrentar os meus medos. Então era colocado para dormir sozinho no meu quarto com as luzes apagadas. Já sozinho em meu quarto, o medo da vez era de dormir, pois tinha medo de ver a sinistra bruxa novamente, visto que ela era muito horrível de aparência. Então tive uma ideia, nada boa, de ficar acordado a noite toda contemplando o teto, até amanhecer. Na minha mente de criança, isso era esplêndido, pois para mim as noites passavam num piscar de olhos, mas não é a mesma coisa quando estamos acordados, não é verdade? Pois é, nessa época eu ainda não sabia disso. Foi então que adquiri mais um medo para minha coleção: o assombro do povo das sombras. Eu passei a me sentir constantemente vigiado. Eu sentia a sensação de que os seres das sombras debochavam de mim e se divertiam com o meu medo. Acreditava e ainda acredito que esses seres se fortalecem com o medo. E quanto mais medo eu sentia, mais eu os via. Quanto mais medo sentia, eu os via maiores. Em resumo, eram 3 sombras que me assombravam: uma alta, um conjunto de pequenas e minha própria sombra, junto a pesadelos terríveis ainda com a bruxa. Só um adendo aqui, ele falou aqui um conjunto de pequenas sombras. Eu já vi isso no pé da cama. Eram 3 sombras pequenininhas de chapéu na beira da cama. E assim, eram as sombras e tipo zoinho branco, assim, sabe? Só dava pra ver aquela sombra, os olhinhos e os 3 pequenininho baixado no pé da cama, assim, tipo com um chapéuzinho. Foi isso que eu vi uma vez. Mas assim, sabe, aquela fração de segundo, você abre o olho, você vê e pá, já não vê mais? Oh. Bom, continuando aqui. É que ele falou, né, que tinha uma alta, um conjunto de pequenas. Então beleza, continuo. Vou descrever cada um dos seres e dos pesadelos a seguir. No meu quarto não tinha porta, era só o portal. E o ser alto de sombra adorava se esconder nos batentes desse portal. Sempre que eu olhava de canto de olho para esse portal de entrada, eu via uma sombra sinistra de um ser alto me vigiando e se aproximando vagarosamente em minha direção. Eu, já amedrontado, dirigia o olhar diretamente a essa figura que sumia de um lado do portal e reaparecia do outro lado desse portal, ainda avançando mais e mais na minha direção. Isso se repetia num ciclo interminável. Eu olhava para o ser e ele trocava de lado. Era desesperador. Eu, nesses momentos, pensava: se eu tiro o olho desse ser, ele se aproxima, então devo vigiá-lo a noite toda, para que ele não me alcance. Quando não era essa sombra do ser alto, outras formas se manifestavam, como sombras de seres pequenos, correndo apressados pelo corredor, ora correndo para um lado, ora correndo para outro lado. As sombras desses pequenos seres eram como de bebês ou bonecas e passavam muito rápido, se mexendo freneticamente de forma inquietante ali pelo corredor. Corredor esse, a única saída do meu quarto, que agora era habitado por esses seres que perambulavam por lá. Por ter medo deles me pegarem, eu passei a enfrentar um dilema. Encaro o meu medo e passo correndo pelas sombras ou arrisco a punição de fazer xixi na cama? Sobre esse dilema, quando a noite não era tão aterrorizante, eu enfrentava e passava pelas sombras com o seguinte plano: quando elas correrem freneticamente para o lado oposto ao banheiro, eu corro para o banheiro e fecho a porta.
Depois de usar o banheiro, o plano se seguia. Quando elas passarem do banheiro, eu corro até o quarto e me escondo nas cobertas. O pior é que assim que eu voltava do banheiro e me deitava, já me dava vontade de usar o banheiro de novo por conta do medo. E eu então já voltava a esse plano novamente, aguardando aquele ritmo frenético das pequenas sombras diminuírem para eu poder novamente correr para o banheiro e tal. Meus únicos pontos de segurança eram o banheiro, levemente iluminado pela luz de um poste, ou embaixo das cobertas, onde podia me esconder, me cobrindo. Às vezes ficava horas no banheiro, ganhando coragem para poder sair. Até teve vezes que algum dos meus irmãos foi usar o banheiro e se assustou comigo lá dentro. Hoje em dia, recordo com graça desses episódios. Uma noite, no banheiro, eu pensei, esses seres que me aterrorizam são de sombra. Então, será que minha própria sombra é uma ameaça? Passei então a ter medo da minha própria sombra, literalmente. Passei a encará-la por um tempo na penumbra do banheiro e vi que ela parecia tomar uma outra forma, maior. Então concluí que sim, minha sombra era mais um desses seres e que ela se fortalecia quando eu a encarava, por isso ela ficava maior. Só um adendo aqui, gente, tem relatos no canal de sombras. Sombras onde não tem... É só sombra na parede, não tem da onde ela tá refletindo. Sombra não reflete, né? Onde ela tá projetando. Não tem da onde ela se projetar. Sombras de pessoas andando, fazendo atividades e não tem da onde. E outro de sombras que a pessoa brincou ali, fazendo sombras na parede e aquilo veio aterrorizá-la depois. Então, será que tem alguma coisa com as sombras mesmo? Com as nossas próprias sombras? E se ela é sombra, se você meter luz nela, ela vai sumir. Pronto, anda com a lanterna, filho. Apareceu a sombra, tchá, taca a lanterna nela que ela derrete, ela some. Continuando. Desviando um pouco da narrativa, eu sei hoje que existe um estudo que diz que ao encarar por muito tempo o seu próprio reflexo, por exemplo, uma foto ou um rosto na penumbra, você tem uma ilusão de ótica e vê o rosto se deformando. Sim, eu já fiz esse exercício, já fiquei. Quando eu era criança mesmo, ficava olhando pra mim, estática, assim, sem piscar o meu reflexo no espelho, e aí mudava, parecia que eu era outra pessoa. Ou mesmo na penumbra, você encarar uma boneca e parecer que ela tá se movimentando, piscando, mexendo a boca. Realmente. Eu já fiz isso quando criança, então eu sei que isso acontece mesmo. Então, cadê onde estou? Acontece essa ilusão aí de ótica. Apesar de ser semelhante a isso, não era isso que ocorria, pois tive a confirmação que esses seres se manifestavam pelo anel. Voltando à narrativa, a busca por explicações, ou em busca por explicações, associei essas sombras ao episódio da bruxa ter me tirado a luz azul. Será que ela me tirou algum tipo de proteção? E aí ele ficou suscetível a essas coisas? Durante o dia, observei o comportamento da bruxa mais atentamente. Notei que a bruxa, antes da viagem astral, era simpática, me cumprimentava, perguntava se eu queria entrar na casa dela, oferecendo doces feitos especialmente para mim, ou se eu queria ajudá-la a alimentar os pombos. Mas após a viagem astral, ela sempre estava ali, somente me encarando friamente, como se soubesse de alguma coisa. Contudo, ao anoitecer, as noites continuavam implacáveis, trazendo consigo as sombras descritas anteriormente, e em meio a esses aterradores momentos, nas raras ocasiões em que entregava-me ao cochilo, pesadelos ocorriam. Um desses pesadelos era da bruxa novamente me usurpando a minha luz azul. Outro era de ferimentos surgindo em meu corpo e aranhas e insetos emergindo dessas feridas, e ao despertar, tomado pelo pavor, acabava me ferindo nas regiões dos machucados do sonho. Em uma certa tarde, eu, em meu quarto, junto à minha irmã de quase mesma idade, a Chiquinha, presenciamos juntos essa assombração do batente da porta aí.
Chiquinha, tomada pelo medo, me perguntou se eu também via a tal da sombra se aproximando ali na nossa direção. Eu, assustado, confirmei, já gritando por ajuda da nossa irmã mais velha, Florinda, que ao chegar no quarto também viu a tal entidade em manifestação. Florinda ficou amedrontada, mas como todos iríamos dormir em poucas horas, para nos acalmar, ela explicou o que era ilusão de ótica e falou que o que a gente via era só uma ilusão e que não precisávamos ter medo disso. Mas, Ana, hoje em dia o quarto se encontra nas mesmas condições, com os mesmos móveis, a mesma cama, mesma janela, mesmas cores de parede e essa sombra não aparece mais. Encaro isso como uma prova que era sim sobrenatural, pois caso fosse mesmo uma ilusão, tendo as mesmas condições, ela deveria se repetir, não é? Voltando à narrativa, passei uns meses com medo dessas sombras, até devolver o anel a Florinda. E as sombras pararam de aparecer para mim e passaram a atormentar Florinda, que passou por anos de muitos sufocos e apuros, quase levando sua vida. Sobre os apuros de Florinda, vou relatar num futuro, um relato só dela. Anos depois, foi revelado à nossa mãe, por uma pessoa de muita fé em Deus, a origem dessas sombras. E depois de mais alguns anos, já na minha fase adulta, minha mãe me contou melhor sobre o que ocorreu naquela época. Que ao contrário do que eu pensava, as sombras não tinham relação direta com a bruxa, e sim com o anel dado pela Maledite. Sobre os seres das sombras, em 2019, em um episódio de Quase Morte, novamente os vi, mas não os mesmos. Talvez eu narre isso também no futuro relato. Então, Ana, qual a sua opinião sobre o povo das sombras e os seus mistérios? Em anexo, vou mandar uma foto da casa, tá? É só para eu ver, não é para colocar. Essa casa, que após a morte da senhora, ficou habitada somente pelos pombos. Ok. E a casa é verde. Obrigado pela leitura. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, peraí. Perdi quem é a Maledite aqui na história, porque ficou falando da bruxa, mas não é. É uma outra pessoa que era a Maledite que deu o anel aqui, né? A irmã dele passou a namorar um rapaz, é isso? E despertou inveja nessa Maledite que deu, que era a melhor amiga aí. E então a gente vai ter uma parte 2 desse Maledite aqui, provavelmente, contando a história mais aprofundada da Maledite em relação à Florinda. Então, essa parte 2, mas que ainda é a primeira parte, provavelmente, desse relato de Maledite, essa moça que se fazia amiga da irmã dele deu um anel para ela e ele pegou o anel. E por isso ele passou a ver as sombras no quarto, principalmente no quarto, mas pela casa, no corredor ali. O que queria essa Maledite, né? Vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Pessoal, vocês já receberam algum objeto amaldiçoado, magiado, dado por alguma Maledite ou maledito? Contem aí pra gente, ok? Se for comentar, que seja com respeito, e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau! Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva!